Olá, eu apresento aqui o meu trabalho realizado para o quarto Cibogu. Ele foi desenvolvido por mim, eu sou mestranda da Unesp, e com o auxílio da professora Maria Solange Gurgel de Castro Fontes e da professora Renata Cardoso Magagni. O trabalho é intitulado Avaliação da Qualidade da Habitação de Interesse Social na América Latina, uma revisão sistemática. E tem por objetivo, então, apresentar uma revisão sistemática com o tema Qualidade Habitacional na Habitação de Interesse Social da América Latina. Eu começo, então, introduzindo o tema da qualidade habitacional e apontando como é importante a compatibilização das necessidades individuais com as necessidades da sociedade. Isso incentiva o desenvolvimento em ambas essas esferas. O autor que eu trago aqui também apresenta vertentes da qualidade residencial, como sendo a qualidade arquitetônica, urbanística, ambiental, construtiva, social e a qualidade do processo. Percebe-se aqui, então, como é um conjunto, né, de elementos que compõem uma habitação de qualidade. Na América Latina, o acesso à habitação chama a atenção dos governos após a Segunda Guerra Mundial, mas a moradia digna como um direito se espalha de forma muito lentamente. Isso gera consequências como uma expansão desregulada da cidade, assentamentos irregulares e uma quantidade de moradias precárias muito alta. A ONU Habitat, ela apresenta noções de moradia adequada, então alguns padrões mínimos necessários, como qualidade de material, espaços adequados, condições de posse segura, acesso a condições de conforto, seja térmico, lumínico, saneamento, adaptação a condições ambientais de entorno e boas condições urbanas e sociais. Dentro disso, né, se inclui localização, transporte, oportunidade de emprego, equipamentos e espaços públicos. A ONU Habitat traz também 7 elementos básicos necessários à moradia adequada, que é segurança de posse, disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, a economicidade, que é a capacidade do usuário de manter financeiramente, né, a moradia, habitabilidade, acessibilidade, que trata tanto de quesitos técnicos de acessibilidade, quanto a possibilidade dos grupos mais vulneráveis da sociedade de terem acesso à moradia adequada, a localização e a adequação cultural. Eu trago aqui também uma pesquisa realizada pela ONU Habitat em 10 países da América Latina, apontados aqui na apresentação, onde é feita uma investigação sobre quais os principais critérios utilizados por esses países para definir a moradia adequada. E o mais apontado, que foi apontado pelos 10 países, foi a disponibilidade de serviços básicos. Mas logo após ele, a gente tem os critérios de habitabilidade, segurança de posse, localização, acessibilidade urbana, padrão do material construtivo, acessibilidade econômica e adequação e pertinência cultural, assim como alguns outros apontados de forma mais individual, mas esses são, então, os mais considerados para definir moradia adequada por esses países da pesquisa. A metodologia utilizada aqui, então, é a revisão sistemática da literatura e ela foi dividida em 6 etapas. A primeira é o escopo, onde é desenvolvida uma questão norteadora de pesquisa para investigar se há outras pesquisas ou não nessa temática. Então, a aqui escolhida foi como vem sendo avaliada a qualidade da habitação de interesse social na América Latina. Após isso, então, é feito um planejamento com as palavras-chave que vão ser utilizadas nas buscas. As escolhidas foram habitação de interesse social, qualidade, avaliação de qualidade, vivenda social e qualidade. Em seguida, foi feita uma pesquisa nas plataformas virtuais, na Cielo e na Caps Periódicos, que também direciona para outros portais de busca. Com esses resultados, foram feitas triagens. Então, primeiramente, foram selecionados os trabalhos que englobassem habitação de interesse social e, dentro deles, os que falavam sobre qualidade habitacional. Após isso, uma organização dessa amostragem para leitura e uma organização para coleta de dados, sejam eles quantitativos ou qualitativos, e concluindo com uma análise sistemática dos resultados e investigações comparativas entre essas análises. Eu ilustro aqui o processo utilizado durante a metodologia. Então, as palavras de busca foram aplicadas
e a Campos Periódicos resultou 45 artigos, enquanto a Cielo apresentou 72. Foram feita a leitura de todos esses títulos e 15 foram excluídos por duplicação. Após o que se resultou, né, foi feita a leitura de todos os resumos e 68 foram excluídos por inadequação do tema. Então, 38 não falavam sobre habitação social e 30 não falavam sobre qualidade habitacional. A amostragem final foi de 34 artigos e todos eles foram realizados uma leitura na íntegra e a coleta de dados. Esses dados coletados foram o ano de publicação, autores, periódicos onde foi publicado, a universidade onde foi produzido, qual o local que esse trabalho estudou, a disciplina de origem, as palavras-chave apontadas pelos próprios autores, quais os objetivos, embasamentos teórico, abordagem temática, métodos e técnicas utilizados, escalas de avaliação, parâmetros identificados e os resultados e as conclusões. Aqui nesse trabalho foram analisados, então, as palavras-chave, universidade de pesquisa, local de estudo, abordagem, métodos e técnicas, escalas e parâmetros. As palavras-chave foram avaliadas através de uma nuvem de pesquisas, a universidade de pesquisa e o local de estudo através de um mapa e gráficos, e a abordagem, métodos, técnicas, escalas e parâmetros através de gráficos de frequência, repetição. E, além disso, os parâmetros foram analisados em relação com a pesquisa que é apresentada pela ONU Habitat. As palavras-chave, então, elas foram organizadas para se obter um resultado mais adequado. Então, a palavra-chave qualidade, ela engloba qualidade urbana, qualidade espacial, qualidade de vida e indicadores de qualidade. Então, essas são palavras apontadas pelos autores que foram agrupadas, né, num conjunto chamado qualidade. Habitação de interesse social, né, aqui abreviado HIS, engloba as palavras-chave empreendimentos de habitação de interesse social, vivenda prioritária, habitação, habitar, habitat e conjunto habitacional. Ela é a que mais aparece, consequência também de ter sido uma das utilizadas na busca, mas ela aparece 25 vezes em 34 dos trabalhos. Logo após ela, a mais frequente é a qualidade, que aparece em 17 dos trabalhos. Em seguida, a avaliação pós-ocupação, presente em 7 artigos. Projeto e derivados da palavra habitação em 6 artigos e desempenho em 5. Os demais, eles têm uma frequência menor do que 3 trabalhos, então não foram considerados relevantes. Para avaliar os locais de estudo e as universidades de pesquisa, foi apresentado, então, um mapa aqui, onde tem marcado, né, em destaque a concentração dos locais de estudo. Então, a gente percebe que ao sul do Brasil está concentrado mais pesquisas, e a cidade de Porto Alegre, ela recebeu 10 das investigações. Então, 10 dos artigos da nossa amostragem, elas investigam a cidade de Porto Alegre e a qualidade da habitação em Porto Alegre. Isso é consequência de 10 trabalhos que foram desenvolvidos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso também é consequência de um grupo de pesquisa presente nessa universidade, na área da engenharia, que apresenta também trabalhos desenvolvidos, então, pelos pesquisadores desse grupo. A gente tem 9 trabalhos somente desse grupo de pesquisa, que são desenvolvidos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Há uma outra concentração também em Bogotá, na Colômbia, e os demais trabalhos se espalham ainda relativamente concentrados no sul do Brasil e na Colômbia. A abordagem temática trata, então, da abordagem geral dos trabalhos. Então, eles foram, através da leitura, identificadas abordagens bem diferentes em cada um deles. Então, essas abordagens também foram aqui apresentadas. 15 dos trabalhos apresentam a abordagem da produção habitacional. Então, isso reflete que, além de todos os trabalhos, né, eles têm uma preocupação com a qualidade habitacional. E esses trabalhos, eles também ficam no déficit habitacional quantitativo.
A satisfação e a percepção do usuário, elas foram anotadas de formas separadas, porque foi assim que foi encontrado nos trabalhos, então essa foi a denominação dos autores. Mas ambas, elas tratam de uma investigação da opinião do usuário, e juntas, elas estão presentes em 18 dos trabalhos da amostragem. E logo em seguida, a gente tem a abordagem construtiva, que é presente em 7 dos artigos, e ela trata de todos os processos construtivos, então, desde a fundação até os acabamentos, com destaque para investigação de materiais e de conforto. Dentre os métodos e técnicas, os métodos que fazem uma observação local, um levantamento fotográfico e uma medição em loco, eles compõem 46% dos trabalhos, o que é um resultado, então, significativo. A gente percebe que está tendo uma investigação física desse espaço habitacional. E 20 dos trabalhos, eles utilizam entrevistas e questionários, ou seja, a gente percebe aí, novamente, uma preocupação com a opinião do usuário. O método de avaliação pós-ocupação, ele é nomeado em 9 dos trabalhos, então 9 dos trabalhos utilizam a APO como método, e 6 dos artigos abordam o usuário, a preocupação com o usuário já nos objetivos. As escalas, elas são aqui definidas também com base na ONU Habitat, que fala que a avaliação da qualidade habitacional, ela tem que transcender a unidade habitacional. Ela também tem que abordar o entorno e a cidade. E aqui, como encontrado nos trabalhos, foi adicionado também o conjunto habitacional como uma das escalas. 27 artigos da nossa amostragem de 34 tratam da avaliação da unidade habitacional. 18 deles apontam os conjuntos habitacionais, 10 o entorno e 6 a cidade. Eu deixo claro aqui que os artigos, eles apresentam, às vezes, mais de uma escala, né? Então, não é somente uma escala de avaliação para cada trabalho. 3 dos trabalhos avaliam as 4 escalas. Então, é feita uma avaliação como um todo, desde a unidade até a cidade. Mas 19 trabalhos consideram somente uma das escalas. Aqui tratando, então, dos parâmetros identificados nos trabalhos e fazendo uma relação deles com a pesquisa da ONU, né, dos parâmetros apontados com mais frequência nos países pesquisados. A gente faz aqui, então, uma relação, porque o parâmetro mais apresentado nas pesquisas desta amostragem foi a qualidade construtiva, e essa ela está em 4º lugar na pesquisa da ONU. Então, a gente já vê que não tem uma linearidade total, né, desses resultados. Eles não estão totalmente compatibilizados. O primeiro parâmetro da pesquisa da ONU foi a disponibilidade de serviços básicos, e aqui isso foi agrupado, né, com alguns dos parâmetros, um conjunto que está em laranja. Então, o transporte, as instalações elétricas, esgoto, coleta de lixo e instalações hidrossanitárias, elas foram consideradas como disponibilidade de serviços básicos. E elas se apresentam de forma relativamente frequente, de 10 a 14 dos trabalhos da amostragem. A habitabilidade também foi agrupada aqui em roxo, então a área da unidade, o conforto térmico, funcionalidade, segurança, conforto acústico, conforto luminoso e relação de moradores por área, foi considerado como parâmetros da habitabilidade. A gente tem aqui a área da unidade pesquisada em 16 dos trabalhos, mas a gente tem outros parâmetros que não são tão investigados, né? Alguns como conforto luminoso, acústico, funcionalidade, segurança, se fazem presentes, né, em 10 dos trabalhos, e a relação de moradores por área aparece somente em 2 dos artigos da amostragem. A localização, ela está em 4º lugar, também na pesquisa da ONU, e aqui ela se faz presente em 13 dos artigos, então é uma frequência
relativamente regular, mas não é tão alta. E o padrão do material construtivo, né, em quarto lugar, aqui é o mais presente. A gente tem também acessibilidade urbana, que está aqui em amarelo. Então, os parâmetros de presença de equipamento de lazer, saúde, educação, áreas livres, espaços verdes e a qualidade da rua, do passeio e da iluminação foram considerados como acessibilidade urbana, entre os parâmetros encontrados nos artigos da amostragem. A gente percebe aqui também que a segurança de posse, que ficou em terceiro lugar na pesquisa da ONU, não se faz presente nos trabalhos da amostragem, assim como a acessibilidade econômica e a adequação cultural. Então, nas considerações finais, a gente pode apontar a multidisciplinaridade da temática da qualidade habitacional nesses trabalhos, devido a diferentes abordagens que foram encontradas, a importância de grupos de pesquisas focados tanto para a quantidade de publicações no assunto e investigações, né, nas regiões onde são feitas essas pesquisas, mas também para a qualidade das publicações, porque os pesquisadores desses grupos de pesquisa foram os que tiveram publicações em periódicos mais bem avaliados. Todos esses pesquisadores e esses trabalhos, eles estão citados no trabalho escrito, né, de referente a essa apresentação. As palavras-chave, a abordagem e as técnicas mostram a importância da avaliação pós-ocupação como método de investigação na qualidade habitacional. Então, percebe-se também um cuidado, né, com a percepção e a opinião do usuário em relação à habitação. Foram encontradas também lacunas nesses trabalhos, né, dessa amostragem de pesquisa. Então, as escalas elas não foram uniformemente avaliadas, elas tiveram um foco para uma avaliação somente da unidade habitacional, então é necessário uma adequação desses parâmetros, dessas investigações, para incluir o entorno e a cidade nas avaliações também. E há uma falta de concordância entre os parâmetros avaliados nas publicações da amostragem e da pesquisa realizada pela ONU Habitat. Em especial, então, dando foco para acessibilidade econômica, segurança de posse e adequação cultural, que são parâmetros de extrema importância para a avaliação da qualidade habitacional, e eles não se fazem presentes nos trabalhos dessa amostragem. Eu finalizo aqui, então, deixando as referências bibliográficas para consulta, e eu agradeço pela atenção de todos.